Imagine viver em um mundo de magia e ser capaz de lutar com uma arma feita por sua própria alma, mas você sente que é o único que não se encaixa porque não possui os mesmos poderes mágicos de todos os outros, por mais que você ainda seja o melhor espadachim que alguém já viu. A história começa com o nosso protagonista chamado Ikki Kiragarney, que é um aluno de uma escola com pessoas que nascem com magia, e ele começa a narrar sobre sua vida na escola. Ele explica que quando você nasce, ou são superdotados ou não talentosos, e aqueles que são superdotados são criados na hierarquia da vida, um lugar onde os não dotados sentem que nunca chegarão. Embora Ikki seja um aluno popular, ele ainda é desprezado por todos os alunos por não possuir os mesmos tipos de poderes mágicos, como todos os outros. Vemos Ikki convocar sua espada e começa a explicar que aqueles que são conhecidos como Blazes, que podem forjar uma arma feita de sua alma e usá-la para empunhar um poder extraordinário, e os Blazes que são aprovados pela organização internacional são conhecidos como Cavaleiros Mágicos, que Ikki aspira a se tornar um dia. Depois de um treinamento de espada, ele retorna ao seu dormitório, onde acidentalmente vê uma garota trocando de roupa, chamada Stella, e ela também é uma princesa de outro país. Antes mesmo de dizer qualquer coisa, ele rapidamente mostrou a ela o seu tanquinho para torná-lo justo. As ações de Ikki deixam Stella irritada e ela começa a chamar ele de vários tipos de nomes, mas ele imediatamente se desculpa e diz que não desviou o olhar porque ela era muito bonita. Mas depois que ele confessou, ela se acalma e imediatamente recupera a compostura. Depois que a diretora da escola entrou e disse a Stella que não há outro aluno classificado na escola para fazer parceria com Ikki, já que ele é tão fraco, então Stella tem que ser a nova colega de quarto de Ikki. Ikki fica chocado, já que uma princesa vai ser a sua nova colega de quarto, e pergunta à diretora como é possível que um aluno de classe mais baixa estaria sendo parceiro da aluna de mais alta classe, o que deixa Stella ainda mais furiosa, e protestou com a diretora por um colega de quarto diferente. Como ela queria ser a dona principal do quarto, a diretora propôs que eles fizessem um duelo, e o vencedor se tornaria o dono do quarto, e o perdedor também teria que obedecer às palavras do vencedor pelo resto da vida. Os outros alunos ouvem sobre o duelo quando a notícia começa a se espalhar por toda a escola, então todos vão para a arena de treinamento para testemunhar o aluno de classificação mais baixa enfrentar o aluno de classificação mais alta. Antes de começar, a diretora explica as regras do duelo e a luta começa. Ikki convoca sua espada e se prepara para o combate, e Stella também. Mas quando Stella invoca sua espada, dela sai um enorme tornado de fogo chamado Sopro de Dragão, que queima a cerca de 3.000 graus Celsius. Ela corre para atacá-lo, mas ele consegue se esquivar do primeiro ataque. Depois de vê-lo se esquivar do movimento, ela diz que ele tem sorte, porque se o fogo o tocasse, ele teria sido queimado vivo. Mesmo que Ikki não possa usar magia e Stella sendo muito mais forte, ele ainda é um dos melhores quando se trata de esgrima. Ela começa a ficar nervosa e não consegue acreditar que o aluno de nível mais baixo seja tão forte enquanto duela. Ele explica a Stella que ninguém nunca esteve lá para ensiná-lo, então ele aprendeu tudo sozinho, estudando as técnicas dos Blazes de alto escalão, e com isso é capaz de usar as suas próprias táticas contra eles, como análise situacional. Mas mesmo assim, a espada de Ikki ainda não tem magia, então ele não consegue ferir a armadura de fogo de Stella. Depois de ver as habilidades de esgrima de Ikki, ela começa a carregar o seu ataque e diz que vai acabar com Ikki agora. Mas ele ainda não desistiu tão facilmente e começa a falar que mesmo não tendo dons para ser um cavaleiro mágico, a promessa que ele havia feito é quem o torna quem ele é e a razão pela qual ele nunca desiste. E ainda acredita na derrota dos fracos aos mais fortes. Então Ikki começa a se mover na velocidade da luz, desviando dos ataques mágicos de Stella, e acaba vencendo o duelo, usando seu ataque final. Isso choca todos os outros alunos, porém após usar toda essa velocidade, o seu corpo fica sem energia, e ele acaba desmaiando de exaustão, já que é uma habilidade que ele pode usar apenas uma vez por dia. Stella, que estava se recuperando, é visitada pela diretora. Ela fala para a diretora que havia esquecido como é perder uma partida, pois faz bastante tempo desde sua última perda. Ela pede para a diretora dizer a verdade sobre Ikki e por que ele é tão poderoso, mas mesmo assim continua sendo classificação baixa. Então ela diz que todos os outros Blazes são classificados por suas habilidades mágicas e não por suas habilidades físicas. Devido a isso, eles não conseguem obter uma avaliação exata da força de Ikki, mesmo que seja o melhor espadachim que aquela escola já tinha visto. Após Stella sair do hospital, ela decide ir visitar Ikki, que estava em casa dormindo. Depois eles concordam em se ajudarem e se tornam amigos. No dia seguinte, Ikki e Stella estavam treinando juntos e Stella percebe que Ikki está muito mais feliz do que o normal e pergunta a ele o porquê. Ele responde dizendo que é porque a sua irmã estará começando seu primeiro dia de aula
aula na escola, e ele não a vê faz muitos anos. Depois eles vão para a aula, onde a professora se apresenta como Yuri. Ela conta sobre o próximo evento chamado de 7º Festival da Arte da Espada Estelar, onde 6 pessoas com habilidades mais fortes serão escolhidas para representar a escola. Durante o recreio, uma garota correu até Ikki e lhe disse que era sua maior fã. Stella pergunta quem é aquela garota e ele responde dizendo que não tem ideia de quem seja. Ela se apresenta como Kagami e disse que viu Ikki lutar no duelo contra a princesa. Isso deixou Stella furiosa e rapidamente Ikki correu atrás de Stella. E lá Ikki encontra a sua irmã perdida há muito tempo, chamada Shizuko. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Shizuko chega dando um beijo na boca de Ikki e diz que aquela é a forma como os estrangeiros se cumprimentam os seus entes queridos. E claro que Stella fica com mais ciúmes do que já estava e começou a discutir com Shizuko. Shizuko pergunta a Stella que tipo de relacionamento ela e o Ikki têm, mas depois de discutir, Stella acidentalmente diz que Ikki é seu mestre e ela é sua serva. E claro que todos ao seu redor acabam entendendo mal toda a situação. Isso fez com que Shizuko sacasse sua espada e Stella também fez o mesmo. As duas começam a duelar. As duas acabam causando danos à escola e como punição, a diretora coloca as duas para lavarem os banheiros. Mas durante o seu tempo de detenção, as duas começam a discutir. Stella diz que não entende o porquê ela é tão obcecada por seu irmão. Shizuko diz que ela nunca poderia entender e acidentalmente conta a Stella sobre o passado de Ikki e que como sua família sempre o desprezou, como se ele nunca tivesse existido. Ela sai para visitar o seu novo dormitório, para ser saudada por sua nova colega de quarto, chamada Alice. Depois de ouvir o que Shizuko acabou de dizer, Stella foi questionar Ikki sobre seu passado e por que sua família o tratou como se ele não existisse. Ikki começa a contar sobre o seu passado e questiona se ela conhece o lendário samurai chamado como Hayama Kiragarnen, o seu avô. Ela diz que sabe quem é e ele foi o herói que liderou o Japão na última 4ª Guerra Mundial. Ele é o homem que aspira a ser, então ele conta sobre a sua família, que pelo fato dele não possuir as habilidades mágicas, todos os tratavam como um ninguém, pois todos da família Kiragarnen são prodígios em magia. Até que um dia Ikki decide abandonar todos ali no meio de uma tempestade. Quando ele estava prestes a falecer, o seu avô o encontra e o entrega uma chama de esperança, o que faz Ikki querer se tornar um cavaleiro mágico. E mesmo que Ikki tenha se tornado um espadachim poderoso, ele nunca foi reconhecido por sua família. Eles até pressionaram a escola para impedir que Ikki se tornasse um cavaleiro mágico. No dia seguinte, Ikki e Stella estavam praticando suas habilidades de combate, fazendo um treinamento de espada como toda a escola, até que eles são interrompidos por Shizuko e Alice. Eles decidem ir até o shopping fazer compras. Logo de cara, Stella e Shizuko não se dão tão bem, ficam sem se falar até que eles decidem ir até um restaurante. Lá, tanto Ikki quanto Alice decidem ir até o banheiro para lavar suas mãos, quando aparece um grupo de terroristas, e eles ouvem algumas pessoas no banheiro e começam a atacá-los. Mas Alice usa o seu poder de magia sombria, capaz de criar portais para se salvar. Alice usa sua magia para se teletransportar para o escritório de segurança. Eles olham as câmeras de segurança do local e olham Shizuko e Stella foram capturadas pelos terroristas. Ikki entra em contato com a recepcionista e ela diz que a polícia já está a caminho e que ela pode ver os terroristas mascarados cercando as pessoas. Um menino tentou atacar um dos bandidos, então ele chutou o menino e começou a atirar. Stella se coloca na frente para proteger o garoto, pois sua armadura de fogo acaba derretendo todas as balas antes de tocar o seu corpo. Então o líder da gangue entra no local e se apresenta como Bishou. Ele provoca Stella, então ela usa sua espada e começa a atacá-lo. Mas ele usa algo chamado de Anel do Julgamento, que pode sugar o poder mágico de um Blaze e liberar a magia que absorveu. Ele diz a Stella que se quisesse ajudar a salvar os reféns, ela teria que tirar toda a sua roupa. Ela começa a fazer isso e Ikki fica tomado por uma fúria muito grande. Quando Ikki foi tentar atacá-lo, mas Alice não permite, pois caso ele atacasse, iria atrapalhar o plano de Shizuko de criar uma barreira mágica para proteger os reféns. Quando ela termina o ritual, acaba criando uma barreira de água impenetrável. Todos se assustam e começam a atirar nas paredes, mas nesse momento ele sinaliza que Ikki pode atacar. Ele salta em direção aos bandidos e usa sua habilidade Hidashira, permitindo que ele desacelere o tempo para que possa analisar a situação ao seu redor. Ele desvia de todas as balas e consegue atacar o chefe dos terroristas, removendo o Anel do Julgamento de Bishou. Mas um dos capangas de Bishou estava escondido entre os reféns e começa a ameaçar a todos. Mas antes que ele pudesse reagir, um aluno usa sua habilidade invisível e facilmente a derruba. Seu nome é Kirahara. Ele é um Blazer representando a escola que competiu no Festival de Arte da Espada de 7 estrelas no ano passado, e será o futuro oponente de Ikki na próxima partida de
qualificação. O primeiro dia do festival começa e Ikki é visto assistindo uma gravação de Kirahara e estudando suas técnicas. Stella o viu assistindo os clipes e disse a ele que sua habilidade, chamada Área Invisível, o permite que ele esconda completamente tudo, incluindo sua aparência, olfato e qualquer coisa que ele faça. Mas Ikki fala a Stella que está tudo bem e que ele se certificaria de encontrar uma maneira de derrotá-lo mais tarde. Ikki viu Alice quando ele estava correndo e Alice perguntou se ele sabia quem é Kirahara. E ele respondeu dizendo a ele uma história sobre Kirahara e como a família de Ikki era próxima do antigo diretor. E devido a isso, a sua própria família tentou removê-lo da escola, pois eles não queriam que Ikki sujasse o nome Kiragarne. E a família de Ikki usava as habilidades de Kirahara para intimidar Ikki, o que o forçasse a usar as suas habilidades fora de sala de aula, o que faria Ikki ser expulso, mas Ikki nunca havia revidado. Então a briga entre os dois começa e eles introduzem Kirahara, que é chamado de muito popular, mas Ikki também acaba tendo muitos fãs que o apoiam, porque ele havia vencido Stella e também pela análise situacional de Ikki. Mas hoje o seu oponente é um expert em magia invisível, então Kirahara é considerado o inimigo número 1 de Ikki. A batalha começa e a arena é transformada em uma floresta digital. Neste momento, Kirahara usa sua habilidade de Área Invisível e ativa um conjunto de habilidades da floresta de caçadores para atacar Ikki. Sua habilidade permite que ele fuja rapidamente e surpreenda o oponente usando suas flechas. Mas Ikki consegue desviar das flechas e combatê-las, descobrindo onde está a localização de Kirahara e avançando diretamente para bater de frente. Mas devido a isso, Kirahara usa suas habilidades mágicas mais avançadas e decide tornar as flechas invisíveis. E fazendo isso, Ikki não vai conseguir mais detectá-los antes que ele o atinjam. Depois de receber muitas flechas, Ikki fica com muita raiva e nesse momento o locutor começa a zombar de Ikki por ele ser de rank baixo, e todos os outros alunos começam a rir dele, gritando que ele nunca ganharia um torneio de 7 estrelas. Mas naquele momento, Stella lembra da promessa que ele havia feito de encontrar uma forma de derrotá-lo, mas ele recebe muitas flechas novamente e cai no chão e todos começam a rir e clamar por Kirahara. Stella grita para a multidão e diz que ele é tão bom quanto seu oponente e diz para Ikki mostrar suas verdadeiras habilidades. Depois de gritar para ele continuar, Ikki se levanta e começa a lembrar da velocidade e a sequência dos tiros de Kirahara e calcula o tempo para as flechas o atingirem. E com isso agora ele pode contra-atacar as flechas invisíveis. O locutor diz a todos que ele está usando sua habilidade chamada Lâmina de Aço, onde ele pode absorver e roubar as habilidades de qualquer Blazer e usá-los contra eles, porém desta vez ele usou uma versão maior dessa habilidade, conhecida como Visão Perfeita. E depois Ikki se torna um caçador da floresta, que é a habilidade usada por Kirahara. Quando Kirahara o viu fazer isso, ele começa a sentir medo e implora para que Ikki poupe sua vida. Kirahara tenta um último ataque antes de implorar por sua vida e pede para parar a luta e para serem amigos. Momentos antes de Ikki finalizar o ataque, ele para no último segundo, mas o movimento criou uma explosão gigantesca. No entanto, para parar a lâmina, Ikki havia cravado sua espada no chão, próximo ao rosto de Kirahara. Se caso vocês quiserem a continuação desse anime, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!